Olá, seja muito bem-vindo à sua primeira aula, ou no caso uma videoaula, de programação para a internet. Aqui nós vamos estar revendo alguns pontos que, para aqueles que eu dei aula ao vivo, né, assim, dentro da escola mesmo, a gente viu ali sobre o HTML, JavaScript, CSS e tudo mais. Porém, aqui a gente vai estar fazendo uma revisão para os alunos de sala de aula e também já iniciando ali a questão de aulas online também. Então, nós estamos aqui nesse curso de programação com essa primeira videoaula mesmo de informática para a internet. Possivelmente não vamos entrar tão abrangente nesse assunto, ao menos por agora. Nós vamos desenvolver sim uma página, fazer uma comunicação com um banco de dados simples, mas vai ser apenas isso. Vai ser uma página relativamente simples, mostrando um pouco de cada coisa, como mexer com o formulário, como fazer essas coisas, conversar com o servidor, testar com o Firebase e qualquer coisa mais para frente. Nós vamos também estar mexendo com um pouco de Flutter, fazendo aplicações mobile funcionarem também com o mesmo servidor que o site que a gente vai montar. E também o Flutter ele funciona para programação web, então se quiser fazer uma aplicação Flutter para o web é possível também, é só fazer o pacote web em vez do pacote mobile. Bem, para começar tudo isso, nós vamos estar acessando o meu site, onde tem o início ali de uma palestra de HTML5 e CSS3, em que nós temos algumas informações que eu ainda não coloquei em alguns slides. Então, sendo que aqui está um pouco mais pronto, né? Aqui ó, meu nomezinho bonitinho ali embaixo. Não está tão pronto assim os slides, mas eu já estou querendo deixar essa primeira videoaula já pronta aí para todos conseguirem acessar. Bem, vindo aqui na primeira aula, nós temos o que é o desenvolvimento web. O desenvolvimento web consiste na criação de páginas e aplicativos para a internet e tudo mais isso. Então, basicamente, aqui nesse curso a gente vai estar aprendendo corretamente como fazer uma página web utilizando o HTML, o CSS e o JavaScript. Mas também é possível utilizar outras ferramentas além dessas. Linguagem de marcação. Essa daqui é um pequeno detalhe sobre o HTML e o CSS, em que, dependendo do lugar, dependendo de onde que a gente vai ler sobre essas duas linguagens, elas são ditas como linguagem de programação, mas isso está errado. HTML e CSS são linguagens de marcação, em que o HTML vai estar dizendo aonde que ficam os elementos, enquanto o CSS vai estar dizendo como é o estilo daqueles elementos, incluindo questão de responsividade, animação e algumas pequenas ações deles. Já a linguagem de programação que a gente vai estar utilizando durante esse curso vai ser o JavaScript, mas também tem outra linguagem de programação que é o PHP. O PHP é uma linguagem que está já há muitos anos nesse mercado, antes mesmo do JavaScript ficar assim tão em alta. A maioria das páginas antigamente era feita em PHP, mas por conta da modalidade, da versatilidade do JavaScript, o PHP ficou um pouquinho mais para trás, perdendo aí o seu espaço para o JavaScript. Mas, claro, se um dia vocês quiserem ir atrás do PHP, eu honestamente eu não sou 100% programador de web, eu só vou estar mostrando aqui a introdução de como programar para web com exemplos, claro, mas infelizmente eu não vou conseguir mexer com PHP, eu vou conseguir mexer com JavaScript. Análise de desenvolvimento. Essa parte é ali do analista mesmo, em que ele vai estar vendo como é que vai ser feita a página, do que vai precisar a página, ou seja, ele vai se comunicar com a nuvem da Amazon, AWS. Então, vai verificar os pacotes AWS necessários para fazer a página funcionar e colocar lá na documentação, ó, vai precisar dessas bibliotecas, qual o tipo de público, o objetivo do projeto e essas coisas.
Geralmente essa análise é sempre feita antes do projeto, mas atenção, não colocar análise junto com documentação. Documentação pode ser feita durante o desenvolvimento, por conta que algumas coisas podem mudar da análise até o projeto final. Mas a análise, ela vai estar procurando saber o que é realmente necessário para o projeto. Então, fica aí essa separação entre análise, documentação e desenvolvimento. Análise é antes, desenvolvimento depois, documentação fica em todo o tempo, esperando qualquer tipo de atualização, tanto da análise quanto do desenvolvimento. Bem, para essa questão de que a gente vai estar mexendo com a programação web, nós vamos estar utilizando basicamente o maior editor atualmente para projetos web, que é o Visual Studio Code. Há outros editores? Nós temos aí o bom e velho Notepad+, que, pasmem, ainda tem gente que usa até hoje em dia, só troca lá o tema e é feliz o restante da vida. Temos pessoas que utilizam Vim, que é um editor via terminal, e temos aí, né, o mais novo líder desse segmento, que é o Visual Studio Code, porque ele é cheio de extensões, ele é aberto para a comunidade preparar mais extensões para ele, e isso aumentou a quantidade de linguagens de linguagens de programação que ele consegue ser compatível. Então, nós vamos estar utilizando o VS Code. E para ajudar na programação web, nós vamos estar utilizando ali a extensão Live Preview. Então, nessa minha página aqui, eu já tenho um link para cada, baixar o VS Code. Ele vai abrir aqui diretamente na página do VS Code. E tem aqui também baixar a extensão do Live Preview, feita pela própria Microsoft. E ao clicar aqui em instalar, ele vai pedir para abrir o Visual Studio Code. Ele não vai baixar um arquivo, não vai baixar nada demais. Ele vai pedir para abrir o próprio Visual Studio Code para ele instalar lá dentro. Então, para baixar a extensão, precisa já estar com o VS Code instalado. E aqui iniciando o nosso projeto, onde nós vamos começar o nosso HTML. O VS Code ele já vai vir com as ferramentas de HTML, CSS e JavaScript embutidos. Então não tem assim muita extensão que instalar depois. A única extensão que vai ser bom instalar por agora é a Live Preview, que ela vai criar um pequeno servidor web no seu próprio computador. E com isso ela vai atualizar a página de acordo com que você atualiza o seu código, assim já dando para ver como é que tá ficando e tudo mais. Então, tá aí essa ótima extensão para a gente utilizar. Iniciando nosso projeto, nós vamos precisar de uma pequena pasta contendo apenas 3 arquivos, ou se você quiser ser mais organizado ou organizada, 3 pastas, ou 2 pastas. Na pasta principal vai ficar o index, aí uma pasta vai ser dos scripts, ou o nome da pasta ser só script, e styles, né, que é onde que vai armazenar os nossos CSS, em que, de acordo com a página, pode ser que a gente utilize mais de um CSS ou utilize diferentes CSS para deixar a página completamente diferente. Então, tem aí essa questão da organização das pastas também. Então, se vocês quiserem criar pastas ou só criar os 3 arquivos, está tudo bem. Aqui, vamos conhecer algumas das tags. O HTML, ele tem muita tag, muito elemento. Aqui eu não coloquei todos os elementos, coloquei os principais assim. Principais tags, primeiras principais. Aqui temos a doctype, em que ela vai estar reforçando para o nosso navegador qual é o tipo de arquivo que a gente está manipulando ali. Temos a tag HTML, em que vai estar abrindo o nosso HTML. Mas só que qual é a função do doctype? Então, dizer para o navegador se a gente está mexendo com HTML 4 ou 5. Ele vai ter ali a pequena implementada. A meta vai ser a que vai estar modificando os meta
dados da página, ou seja, as opções mais profundas da nossa página. Então, sempre quando a gente tiver alguma configuração extra que a gente já tem que deixar avisado para o navegador ou conversar melhor com o navegador, acaba sendo nessa meta. Head vai ser a questão do cabeçalho do nosso navegador. Então, mudar o nome da aba, ícone, preparar as primeiras passagens de script, style, essas coisas, a gente geralmente coloca na head, que ela é lida antes mesmo do body, que vai ser a tag que a gente vai ver logo mais. Temos também a title. A title é a que vai colocar o nome na aba. Então, tem aí essa amiguinha. E a tag body. A tag body, ela vai ser o corpo da nossa página, vai ser onde a gente vai colocar os elementos que vão ser visuais na nossa página. Aqui tem um aviso, quando colocarmos alguma tag, temos que fechar ela depois como de exemplo a title. Title, meu site, aí abre de novo a title, só que com a barra. A barra vai dizer ali para fechar, eu vou mostrar pelos slides também. E vai ficar mais claro isso, vai ter essa pequena diferença. Divisão da página. Toda página web, ela vai ter uma divisão. Vai ter o cabeçalho, vai ter o conteúdo, vai ter o rodapé, vai ter seções, vai ter divs. Que nem nessa página mesmo que a gente está vendo. Aqui é o cabeçalho. Aqui é uma div, aqui é outra div e aqui é uma tabela. Então, nós temos essas separações de seções. Temos a div principal, que é onde que está marcando onde é o nosso conteúdo. E aqui a segunda div, que vai estar dizendo os tópicos desse conteúdo. Então eu quis fazer desse jeito, né, tentando ali aplicar um material design, né, do Android. Mesmo que esteja meio absurdo essas sombras, né, de elevação, foi o meu plano principal aplicar o material design. Mas é basicamente essa a separação. Nós temos o nosso body, que é a página inteira. Nós temos aqui o cabeçalho, temos aqui uma div, aqui temos outra div. Então sempre quando queremos colocar algo mais notório, queremos modificar mais preciso algum elemento, nós utilizamos uma dessas divisões. Então nós temos a header, footer, section e a div. Manipulação de texto, nós temos como fazer parágrafos, como fazer textos de ação. Parágrafos é AP, a ação é AA. H1 até H6 para títulos, o L para listas desorganizadas, né? Unordered, que é ali para deixar um pouco mais livre o jeito de colocar as listas, e a OL, que ela vai tentar organizar ali com subtópicos. Temos a IL, que é o item da lista. Nós temos também a tag fonte, onde nós podemos estar colocando o modo do texto, né? Mudando sua fonte, seu tamanho, sua cor. A gente consegue fazer isso pela tag fonte dentro do HTML. Mas normalmente nós não vamos estar fazendo isso pelo HTML, e sim via CSS, que é uma coisa que a gente vai ver mais pra frente nesse curso. Nós temos aqui a tag B para colocar o texto em negrito. Aqui até tá uma noção aqui, isso sendo dentro de qualquer outra tag, como AP ou IAA. Ou seja, ela vai ser literalmente para deixar o texto em negrito, bold. A tag I vai ser para deixar em itálico, italic. S vai ser traçado e U vai ser sublinhado. Algumas das tags que foram colocadas acima funcionarão para mais tags, sendo assim poderão estar se repetindo ao decorrer do nosso código HTML. Então, nem sempre é apenas para texto, nós podemos separar um parágrafo para colocar uma imagem, colocar um vídeo, um áudio, então nem sempre é apenas para texto, é só para conseguir ter uma ordenação melhor na nossa página. Inserção de mídia. Temos a imagem, embed e canvas. Também temos o vídeo e áudio, só acabei não colocando aqui. A image vai colocar uma imagem mesmo, IMG. Embed vai ser para colocar
praticamente qualquer conteúdo de qualquer outra página web. Inclusive, temos aí o YouTube, que tem o seu embed. O YouTube, ele consegue colocar o seu próprio player dentro de um código HTML e esse código HTML poder ser replicado para outras páginas HTML. E nós temos também o Canvas. O Canvas não é o Canva que todo mundo conhece aí, naquele sitezinho bonitinho para fazer propaganda. Não. Canvas é a noção principal de uma situação em que podemos tranquilamente colocar qualquer tipo de conteúdo que quisermos na nossa página. E tudo isso sendo configurado via JavaScript. Então, o Canvas ele vai ser aberto para qualquer tipo de programação mexendo com elementos 2D via código. Então é uma parte um pouquinho mais complexa. Nós podemos deixar isso um pouquinho em segundo plano, mas tá aí a tag Canvas. E aqui eu deixei em breve mais alguns comandos, porque HTML tem muita tag e a gente vai ver o quanto de tag ela tem. Bem, passando aqui para essa apresentação de slides, informática para a internet. Tem aqui os conteúdos que eu acabei de dizer. Informática para a internet, sobre a questão de desenvolvimento de sites e aplicativos, utilizando HTML, CSS, JavaScript e Firebase, que vai ser o que vai ser visto nesse curso, mas não é apenas o Firebase. Se você quiser montar o seu servidor SQL, utilizar AWS e tudo mais, você está livre para, mas ao menos nesse curso a gente vai estar primeiramente vendo o Firebase. O Figma, que é uma ferramenta não apenas de design, mas também de prototipagem, ela abrange ali a questão da análise, de conseguir desenvolver uma pré-interface antes de mandar para o desenvolvimento. E o Flutter, que é a linguagem ali mais universal para programação mobile, desktop e web. Front-end, back-end e full stack. Temos esses três profissionais na hora da programação. Nós temos o front-end, o responsável pela interface, incluindo suas interações, animações, design e responsividade. Back-end, desenvolvedor responsável pela funcionalidade, ou seja, ele vai estar mexendo com tudo que é mais complexo. Se a página precisa fazer um cálculo, isso daí quem faz é o back-end. E a página tem uma função ultra especial, quem faz isso é o back-end. Front-end, ele vai estar responsável pelas interações e animações. Full stack, ele vai fazer um pouco de cada. Ou seja, ele vai estar ali fazendo um pouco da interface, mexendo um pouco no back-end. O full stack, por conta que ele mexe nos dois ao mesmo tempo, geralmente ele não vai ser o que vai ser pedido ali tanta coisa na hora de ser contratado. Mas, é claro, quanto mais ele saber dos dois lados, mais destaque ele vai ter. O que são HTML e CSS? HTML e CSS, como eu disse, são linguagens de marcação. HTML para marcar onde cada elemento da página vai ficar e CSS o estilo desses elementos. O código HTML ele vai estar ali mexendo com tags, então tudo que estiver dentro do menor e do maior vai ser a tag. E o que estiver entre a tag ser aberta e a tag ser finalizada vai ser o valor daquele elemento. Então, por exemplo, a tag imagem ela não recebe um valor diretamente dito. Ela vai receber o caminho de uma imagem como um atributo. Atributos vão ser basicamente tudo o que estiver dentro do menor e do maior junto com o nome do elemento. Então, sempre quando a gente vê alguma coisa dentro desses sinais, vai ser os parâmetros daquele elemento, vai ser os atributos daquele elemento. Então no caso aqui nós temos Image Search e o caminho da imagem. Eu deixei com esses asteriscos porque o caminho da imagem é relativo. Você pode pegar um caminho dentro da pasta da sua página ou você pode colocar um link da internet.
Já o caso ali da barra final é que algumas tags elas vão querer ser fechadas, mas só que elas não são necessárias ter um valor dentro. Então a gente pode colocar a barra dentro ainda do contexto do elemento. Já caso a tag ela realmente precisar de um valor para ela ser realmente inserida, realmente funcionar, então a gente vai fechar a tag separadamente. Então, que nem aqui a P, a gente abriu P, colocou que isso é um parágrafo e fechou a P. Então, nós temos aqui um valor dentro da tag. Código CSS, nós temos algumas maneiras de chamar os elementos, eu apenas não coloquei aqui ainda sobre puxar funções do CSS, que sim, o CSS ele também trabalha com funções. Para chamar um elemento, nós vamos colocar apenas o nome dele. Então, se, por exemplo, eu estou chamando o elemento head, o header, né, no caso. Se eu quero chamar o header, eu só escrevo header e abro as chaves. As chaves vão ser todo o corpo de estilo ali no CSS. Então, se eu quiser mudar o estilo daquele elemento, eu coloco dentro das chaves. Se eu quero chamar via classe, que é uma coisa que a gente vai ver também na hora de programar o HTML, a gente coloca um ponto antes do nome da classe. Então, se tá lá classe conteúdo, então ponto conteúdo, abre as chaves e tudo que estiver dentro dessas chaves vai modificar os elementos da classe conteúdo. Então, ao colocar uma classe, ele não vai se importar qual o tipo de elemento. Se for um div, um sect, um button, um p, se ele estiver com essa classe, ele será modificado. E o hashtag ele funciona para ID. ID geralmente é uma identificação única, então é muito bom a gente prestar atenção em não ficar colocando IDs iguais, por conta senão o nosso código pode ficar confuso e ele não sabe aonde atribuir aquele valor, seja de estilo, seja na hora de chamar no JavaScript. Então todo ID ele tem que ser único. E aqui tem só o comentário, essas chaves são o que estão definindo onde é a estrutura do elemento. Aqui, exemplos de código online, mesmo que seja bem pronto, não é possível você dizer que não ajude. Nós temos aí o W3 Schools, eles já fizeram basicamente a página inteira de tutorial de HTML, CSS e JavaScript. É claro, não tão completo. Eles mostram ali como fazer algumas ações front-end. Então, não espere saber tudo do back-end pelo W3 School. Eles focam mais no front-end. Ou seja, eu tô querendo fazer um elemento que verifica de acordo com que minha página vai descendo. Ele vai mostrar um código JavaScript. Eu estou querendo fazer um elemento aparecer quando eu clico naquele botão. JavaScript. Eu estou querendo desenhar no Canvas, JavaScript. Mas ao mesmo tempo que tudo isso está sendo JavaScript, está sendo front-end. Então, o W3 School ele tem um foco maior em fazer front-end, mexer com a interface, fazer interações da interface. Não pense que o W3 School vai ajudar 100% no back-end. Tem algumas funções? Sim, tem algumas funções back-end, mas não são completas. Então, aqui eu deixei o W3 School para HTML, em que ele tem lá todo um tutorial, tem basicamente todas as tags HTML. Então o W3 School vai poupar muito o meu tempo e até mesmo de vocês de ficar tentando entender todas as tags via essas aulas. Aqui eu vou trazer eventos práticos, né? Páginas práticas. Ou seja, eu vou montar o código, vou refazer esse código com vocês, porque eu tenho que ter certeza, né, que a página está funcionando, porque senão fica todo mundo confuso. Então, eu faço a página, refaço em vídeo e pra quem foi espertinho aí, que já tá pensando em comentar, falar em sala de aula. Você tá refazendo o código, você não tá fazendo o código no vídeo.
nenhum professor faz isso. Todo professor de YouTube e até mesmo professor de sala de aula, eles testam, eles preparam a aula e testam, senão eles vão acabar chegando mais confusos do que os alunos na sala de aula. Então, não é porque eu tô falando que eu vou refazer uma página que eu estou burlando. Não, eu preparei a aula, vi que funcionou e quando funcionou eu gravei o vídeo. Então, nada de ficar vendo comentários de ai meu Deus, você não sabe o que é que você está fazendo, você está mostrando uma página que você já viu o código. Acontece, é pra ter certeza que tá funcionando. E aqui tem do CSS também, né, pra conhecer toda a estilização e deixar a sua página, ó, uma maravilha. Então, tá aí, W3 School para o HTML e o CSS. E aqui em vídeo a gente vai ver coisas práticas. Programação JS. Eu também não trouxe toda a questão do JS. E né, o JS é a linguagem full stack mais usada atualmente, tirando um pedaço do espaço da sua concorrente, entre aspas, porque elas não são exatamente concorrentes, mas, entre aspas, concorrente, a PHP. E por que eu falei tirando um pedaço do espaço? Porque ainda tem muito programador PHP que pega assim a linguagem, abraça com os braços, com as pernas, não quer largar o osso. Então, tem muito programador PHP ainda. Então não é muito certo falar que o JS acabou com PHP. Elas duas são linguagens web, elas basicamente são concorrentes, mas não são tão diretamente concorrentes, porque tem até mesmo página que utiliza as duas ao mesmo tempo. Então, não é muito assim de dizer que JS acabou com PHP, não. A PHP ainda é enorme no desenvolvimento web e JS está cada vez mais crescendo. A JS ela funciona para funções da página e criação de interação utilizando o DOM, Document Object Manipulation, ou seja, com o seu código JS você consegue fazer a conexão tranquila com a página HTML e fazer as ações, animações, tudo via JS também. A documentação tem dois links de documentação do JavaScript. Uma é da Mozilla Development Network, se eu não me engano, onde tem basicamente toda a documentação do JavaScript, principalmente o atual, porque a Mozilla ela é uma das empresas que ajuda na atualização do JS. O JS não é apenas pela Mozilla, mas ela tem ali o seu grande pé no JavaScript. Então, uns 60%, 70% do JavaScript mesmo, eu não tô falando de outras que nem a React, TypeScript, nada disso. JavaScript, uns 60% é atualizado pela Mozilla, é mantido pela Mozilla. Então, uma boa parte da documentação também é mantida pela Mozilla. Então, se você quiser ficar mais por dentro da documentação do JavaScript, acesse o site da Mozilla. Já se quiser aquela questão mais prática, principalmente para front-end que eu comentei agora há pouco, acesse o link do W3 School, não tem problema algum. Bem, chegando aqui nessa parte, o que é o DOM? DOM, Document Object Manipulation, é a conexão entre o JavaScript e o HTML, que foi o que eu acabei de dizer. Bem, a parte do DOM, ele passa da janela para o documento para o elemento. Então, a primeira comunicação, onde que tudo que a gente escrever no nosso JavaScript vai estar funcionando, vai ser na janela do nosso navegador. Então, qualquer evento direto do navegador vai ser ativado no Windows. Eu vou precisar ficar escrevendo Windows para qualquer coisa que o meu navegador fazer? Não. O JavaScript ele já basicamente aceita tudo que foi escrito como se fosse no Windows. Então, a gente só vai precisar escrever do document pra frente. Então, se soltar um
Add Event Listener, aí. Se escrever Add Event Listener sem colocar Windows, sem colocar Document, ele vai ir diretamente para os eventos do nosso navegador. Então, se deixar assim solto e o código falar que tá certo, não tem nada de errado, é justamente por isso, porque ele está escutando os eventos do nosso navegador. Já do Document, ele vai estar ali ouvindo diretamente o HTML. Então, se a gente quiser, por exemplo, deixar um segredo na página de apertou o código Konami, cima, baixo, esquerda, direita, B, A, Enter na página e acontecer alguma coisa, a gente utiliza esses eventos dentro da Document. Então, sempre quando a gente colocar um evento da Document, vai ser ali para o HTML inteiro, não importa o que estiver em foco. Já o elemento vai ser diretamente um elemento ali, um botão, vai ser uma imagem, vai ser um vídeo, vai ser um áudio, vai ser qualquer elemento da nossa página. Então, a partir ali de elemento, a gente vai buscar ele por ID, por classe, e vai modificar unicamente aquele elemento. Aqui é basicamente o que eu acabei dizendo: Window, Document e Get Element. Ali eu coloquei os três. É permitido escrever algo assim no JavaScript? Sim, ele ainda funciona se a gente escrever Window. Mas é necessário? Não! Então, fica aí, é de programador para programador. Tem programador que gosta de ficar colocando do window.document e tem programador que já aceitou que não é mais necessário. Só coloca document e fim. Então, vai de programador para programador, coloque se você quiser. E aqui é basicamente um modo. Em toda linguagem de programação, quando a gente vai acessar um subitem, uma subvariável, uma subfunção, a gente coloca o ponto. Então, window é o principal, ponto .document está dentro do window e ponto .getElement. Esse getElement está dentro do document que está dentro do window. Deu para entender? Então, sempre quando a gente vai mexer com um subitem, não importa se é de uma variável, se é de uma função, de uma classe e assim por diante, a gente utiliza o ponto. E aqui é basicamente, avisando que não precisa da palavra window. Então, next. Como chamar o elemento via DOM? Nós temos como chamar ele com o ID. Então a gente coloca lá document.getElementById. Então ali a gente vai estar chamando pelo ID que a gente declarou lá atrás no nosso HTML. GetElementsByClassName. Aí ele vai retornar todos os elementos com essa classe. Então, eu tenho um elemento da classe, eu tenho 5 elementos da classe ActionButton. Então, ele vai conseguir puxar todos esses 5 elementos e colocar dentro de uma lista. E o QuerySelector, ele vai conseguir funcionar com os elementos, com as classes ou com os IDs necessários e vai fazer uma lista também. Então, se a gente chamar o .ActionButton, ele vai ir pela classe. Ou assim, ele também funciona com os sinais lá do CSS. Sem nada para o elemento, ponto para a classe e hashtag para o ID. Então, não é uma coisa assim tão divergente que a gente vai encontrar na hora de utilizar o QuerySelector. A gente consegue utilizar tranquilamente o que a gente viu lá no CSS. Aqui, tem o pequeno exemplo em que no HTML nós temos um H1, ou seja, um título, com ID título e classe título, com o valor título. Eu deixei assim, porque H1 é para título, então tá aí, H1 título, ID título, classe título, com o texto título, tá aí, título. No JavaScript, a gente pode chamar ele, a gente vai colocar o nome da variável, eu coloquei a variável título, só pra ficar ali, que na hora que a gente está mexendo com o código, a gente não vai ficar olhando toda hora o HTML. Então é bom colocar uma variável que remeta bastante o elemento que a gente está mexendo. Com o título
document.getElementById, título. Ou seja, nessa parte aqui, nós vamos estar chamando o elemento pelo seu ID. Document.getElementsByClassName, título 0. Esse 0 é por conta que no JavaScript e basicamente todas as linguagens de programação, a contagem ela não começa do 1, e sim do item 0. Então, se eu quero puxar o primeiro item da lista, eu chamo o item 0. Document.getElementsByClassName, título, ele vai puxar agora pela classe. E por fim, document.querySelector, hashtag título. Então ele aqui vai estar pedindo via ID, que como eu disse, ele pega lá o mesmo sistema do CSS. Então se é hashtag, ele vai pegar via ID, se é ponto, ele vai pegar via classe. No caso aqui que é um hashtag, ele também vai ler o ID. E por conta que ele também retorna uma lista, a gente coloca o 0. E aqui no console.log a gente coloca o nome da nossa variável, título no caso, .innerText ou texto interno, que é o valor que está aqui. Sendo que é o valor que está aqui, ele vai retornar título. Console.log, quem já sabe de um pouco de inglês, console é o terminal, .log é de registro. Esse log que está aqui é de registro. Então, no terminal do nosso navegador vai aparecer isso daqui, vai aparecer título.innerText. Aqui, basicamente, está falando o que eu acabei de dizer, mas não confundir. Aqui foi por exemplo, então não inicie 3 vezes a mesma variável, o seu código vai dar erro. Então escolha um desses métodos para chamar o seu elemento. Aí aqui tá alguns das funções mais utilizadas em elementos via DOM. É claro, tem mais funções, porém as mais utilizadas são essas. Add Event Listener ou adicionar escutador de evento. Aqui vai ser para qualquer evento. Se for um clique, se for arrastando, se for colocando o mouse em cima, ele vai ouvir tudo. Aí dá para colocar para ele fazer uma função extra. Texto interno, ele vai pegar o valor dentro daquele elemento. HTML interno, ele vai pegar o HTML, ou seja, todas as tags pré-escritas ali, ele vai conseguir puxar, vai conseguir falar quais são os elementos e tudo mais. Essa é a pequena diferença entre InnerText e InnerHTML. Style, ele vai mexer com o CSS daquele elemento, e Disable é para ativar e desativar o elemento, basicamente. Add Event Listener é o único que é uma função bem predita assim, né? Já o restante são propriedades, ou seja, para modificar elas a gente coloca um igual e coloca o texto na frente. Aqui nós temos aqui sobre o Add Event Listener, que é o que eu disse. Essa função vai adicionar o escutador, por conta que eu estava com o mouse, ele passou, de ações, ou seja, quando definirmos uma ação para ele escutar, ele vai disparar uma função tendo código assim. Add Event Listener, ação, parâmetro, função. Isso daí a gente vai ver um pouco mais na prática, vai ser até mais fácil de entender na prática. E aqui tem uma pequena explicação. Nós temos a seta grossa, porque a gente tem 2 tipos, né, de function arrow, né, seta de ação nas linguagens de programação. Nós temos a seta grossa e a seta fina. A seta fina, em algumas linguagens de programação, só vai dizer qual é o tipo primitivo. Isso daí também a gente vai ver mais pra frente, não precisa apressar tanto. Mas aqui tá uma explicação rápida, por conta que a gente vai mexer um pouco menos com os tipos primitivos, sendo que o JavaScript puro, ele não tem definição de tipo. Então é uma coisa aí que a gente não vai ver toda hora. Se fosse TypeScript, seria outra história. A seta grossa
ela vai funcionar como retorno. Então aqui nessa situação, ela, no JS inclusive, ele vai funcionar como uma função lambda, que fica dentro de uma variável, fica dentro de outra função. Essa função lambda, ela vai precisar dos parâmetros, aí a seta grossa, e o retorno dela. Pode ser dentro também de um corpo de comandos, que nem aqui que tem as chaves, mas caso não tiver, ela vai retornar o valor que estiver ali na frente. Então aqui, f igual a parênteses sem nada, seta grossa 2 mais 3, ao f ser chamado, sempre quando a gente for chamar alguma função no JavaScript, a gente vai colocar os parênteses, ele vai retornar 5. Então 2 mais 3, 5, então sempre que f for chamado, ele vai trazer 5. O que fazer com o elemento DOM ainda? InnerText e InnerHTML vão modificar os valores dentro daquela tag. Então, se for modificar um texto simples, InnerText. Se for precisar mexer diretamente com HTML, InnerHTML. Então, por conta dele ser um parâmetro, inclusive, nós colocamos o elemento, a variável que a gente colocou lá com getElementID, getByClassName. Então, a gente coloca o nome da tag que a gente chamou, InnerText e texto. O texto necessário para colocar, né? Que é só um exemplo. Mexer no código CSS daquele elemento via JS. Ao chamar a tag element.style, nós podemos escrever aqui como se fosse CSS mesmo, colocando a propriedade do seu CSS e o valor dessa propriedade. Ou elemento.style.display. Então, em vez da gente colocar display 2 pontos como se fosse no CSS, a gente pode colocar a propriedade CSS diretamente com um ponto, colocando com igual e o valor. E o disobey, se verdadeiro, true, o elemento será desativado, ou seja, ele para de funcionar por completo, ele não vai aceitar mais clique, não vai responder quando passar o mouse em cima, ele fica completamente desativado. E se for falso, ele vai estar funcionando tranquilamente. Então, se a gente for precisar desativar um elemento, a gente coloca elemento.disabled igual a true. Todos os tipos de parâmetros que eu disse lá, né, os atributos do HTML, eles conseguem ser chamados dessa maneira. Então, se for para trocar uma imagem, por exemplo, coloca o elemento da imagem, ponto, src de search, e coloca o novo caminho de imagem, tranquilamente. Palavras reservadas do JavaScript. O JavaScript atualmente, né, na versão 6, ele tem 46 palavras reservadas. Ah, professor, eu vou precisar lembrar de todas as palavras? Não! Toda ideia que a gente estiver mexendo com o JavaScript e ela for capaz de interpretar o JavaScript, ela vai marcar lá que está sendo utilizada uma palavra reservada. E se a gente utilizar sem a ideia avisar antes, simplesmente o código depois, né, no terminal do navegador vai falar: ó, isso daqui tá errado, não vou rodar isso não. Então, basicamente vai ter um aviso em qualquer momento sobre o caso de estar utilizando uma palavra reservada de maneira errada. Então, não é necessário lembrar todas, mas é bom saber o que algumas fazem, que nem a function para colocar uma função, o if para uma condição, o for que está por aqui, o for que é para fazer uma repetição e tudo mais. Então, algumas palavras reservadas vai ser questão de costume, a gente vai ir utilizando mais para frente, então vai ser completamente questão de costume. Palavras reservadas, aqui tá só falando sobre que essas palavras não podem ser utilizadas em variáveis nem em nome de funções. E outro ponto é que não é necessário memorizar todas. É basicamente o que eu disse. E basicamente nossa apresentação também acaba aqui. Eu ainda estou atualizando essa apresentação, então pode ser que na data que esse vídeo saiu, continue assim. Mas mais para frente pode ser que tenha mais. Isso daí vai ficar para uma próxima videoaula. Então, essa primeira videoaula vai ficando completamente por aqui.
Eu espero bastante que vocês tenham aproveitado essa primeira parte com tanto essa pequena apresentação quanto nesse modelo, né, de vídeo de curso de programação. Essas aulas, para quem eu dou aula ao vivo, né, na sala de aula mesmo, vai funcionar muito bem como um reforço. Mas se você tiver um amigo que está interessado em entrar nesse mundo da programação, ou não está interessado assim também, né? E querer aprender de uma maneira um pouquinho mais fácil, um pouquinho mais rápida, tanto faz. Porque, né, tem professor para professor, né? Eu gosto bastante as aulas do Guanabara, mas tem alguns professores que, ó... Então, basicamente é isso. Fica por aqui a nossa primeira aula de programação para a internet. Em breve nós estaremos com algumas aulas práticas. Nesse primeiro vídeo foi só esse resumão aqui enorme. Não precisa me xingar nos comentários por não ter explicado. Ai meu Deus, o que é um atributo? O que é uma propriedade? O que é uma função? O que é uma variável? Calma, por favor. Isso daqui foi um resumo rápido do que estaremos vendo no nosso curso. Calma. Então, fique de olho aí nas próximas aulas que a gente vai ter mais conteúdo sobre isso daqui, está bem? Então, nos vemos na próxima aula com uma pequena prática. Prepara aí o seu Visual Studio Code. Se você não tiver computador, não se preocupe. Anote no caderno, que quando você conseguir acesso a um computador, você consegue treinar. Então, nos vemos na próxima aula. Professor Gabriel por aqui. Professor Gabriel saindo e até a próxima aula. Falou!